Gente, hoje é sexta-feira. Primeiro pedidinho saindo aqui do iFood, um bento cake. Essa daqui é a versão na hamburguera, que sai por R$ 39,90. E a frasezinha, né? Você merecia o mundo, mas eu só tive dinheiro para um bolinho. Fofinho, né? Inclusive, essa frase foi eu que escrevi. Foi feita à mão. Aí, como eu não sei se é pra homem, se é pra mulher, coloquei uma decoração amarelinha. Florzinha eu sempre coloco, pra ficar algo mais fofo. Mas é isso, ó. Agora eu só vou colocar na sacolinha pra despachar. Eu não mostrei montando, porque senão fica uma coisa muito repetitiva, né? E fica chato toda vez mostrar montando, né, o bolinho. Mas tá aí, ó, coisa mais fofinha. 350 gramas. Ó, prontinho. Embalado, coloquei um lacinho prata com a minha logo aqui. Preciso até fazer mais logo. E na sacolinha. Agora é só colocar que tá pronto e esperar a entrega. Eu recebi um pedido de alguns cones pelo WhatsApp. Aí eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho. Esses aí que eu tô fazendo, esses primeiros, eles são de ovo maltine. Eu pego a minha base de chocolate e misturo com o ovo maltine. E depois eu coloco por cima pra diferenciar. Esse outro aí é de coco, né? O meu brigadeiro de coco. E o próximo que eu vou colocar ali vai ser de chocolate, né? Que é o brigadeiro de chocolate. Eu faço ele numa consistência um pouquinho mais... deixa ele mais consistente, né? Esse daí é o de chocolate com morango, que é o brigadeiro com morango, né? Eu recheio ele com brigadeiro, coloco o morango inteiro, um morango um pouquinho menor pra caber. E depois eu finalizo também com morango. Quando eu faço pelo WhatsApp assim, eu coloco o chocolate por cima pra fechar o cone. Quando eu mando pelo iFood, eu não fecho ele com o chocolate. Eu coloco o recheio um pouquinho mais consistente. E se for de brigadeiro, eu colo o granulado, né, no recheio. Coco, a mesma coisa, eu coloco coco ou maltine, porque é muito mais rápido, porque até eu ficar derretendo, né, a cobertura para poder colocar em cima do cone acaba demorando mais. Esses aí agora são de ninho com morango. Eu fiz o mesmo processo que eu fiz o de brigadeiro. Eu coloquei o recheio e coloquei também o morango. E vocês vão ver também que para finalizar, eu faço da mesma forma. Eu coloco a cobertura e depois eu coloco uma metade de morango para diferenciar. O ninho eu coloco um pouquinho de ninho em pó e o brigadeiro um pouquinho de granulado. Nesse dia, na sexta-feira, eu recebi esse pedidinho de 16 cones. É uma pessoa que já está acostumada a comprar comigo, né? Ela já compra cone. Inclusive, é a mesma cliente daquele dia dos 2 bolos de chocolate. Dessa vez ela pediu cone. Ela sempre pede um docinho. Dessa vez eu falei que eu tinha cone e ela pediu.
E esses que eu vou montar agora vai ser o de ninho com Nutella. Tava bem frio aqui, então a Nutella tava um pouquinho difícil pra sair da manga de confeitar. Aí eu tive que aquecer ela um pouquinho pra eu conseguir tirar. Mas aí eu faço sempre a casquinha, a parte de baixo eu coloco Nutella e depois eu venho intercalando. E sempre para fechar os cones, eu pego os saquinhos, né, que acho que é 11 por 19. Eu coloco ele no cantinho, enrolo e coloco o meu adesivo. E uso aquele fecho fácil, né, que é de araminho. Então, antigamente eu fechava até com cetim, mas pra mim dessa forma é mais fácil. E agora eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu comprei na Santo Antônio. Foi bem pouco mesmo, porque eu não tava afim de sair de casa. Aí eu peguei 2 pacotes de chocolate em pó 50% da Cical, que estava, acho que R$39 cada um. Peguei também 1 kg de cobertura, né, da Top Harold, que eu sempre uso, a Blend. Também peguei 4 corantes, inclusive acho que 3 desses eu utilizei para fazer o bolo do domingo, que eu tava sem essas cores. Comprei também as forminhas que eu utilizo para os docinhos do delivery, que é a de número 4. Elas são impermeáveis, que elas são mais firmes, né? Então eu comprei 2 pacotinhos também. Comprei forma pétala, que também foi para encomenda e para delivery. Eu peguei os 2. As forminhas são essa, número 4. Eu sempre uso essas. Mas eu acho que foi isso mesmo. A cobertura, os 2 kg de chocolate em pó e o corante, as formas pétalas e as forminhas impermeáveis. Então eu sempre que eu posso eu compro no Santo Antônio, porque entrega aqui e na sexta-feira entregou bem mais cedo. Me ajudou bastante, né, pelo horário. E pra quem nunca comprou, gente, é confiável, tá? Eu sempre compro lá, sempre mesmo. Inclusive, quando tem que comprar balde de Nutella, porque agora nem sai tanta Nutella. Mas quando eu recomecei com o iFood, eu sempre comprava o balde de Nutella lá, porque eu usava muita Nutella. Agora sai menos Nutella, então eu não vejo necessidade de ficar comprando o balde. E os corantes que eu comprei foram os da FAB, né? Foi o azul royal, o amarelo, o azul e o verde, né? Foram essas 4 cores que eu comprei. Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Espero que vocês estejam bem. Como eu disse, hoje é sábado, né? Eu falei no vídeo de ontem que eu gravaria também pra vocês o que vai acontecer aqui no final de semana, né? Que é a minha encomenda. Hoje eu tenho encomenda de bento cake e amanhã eu tenho encomenda do bolo, né? Que é da Branca de Neve e mais 50 docinhos. E eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês. Hoje eu vou produzir já os docinhos, eu até tenho eles prontos, só que eu vou deixar aqueles pro meu delivery e vou produzir outros pra amanhã. Vou fazer também a massa do bolo, que eu vou fazer uma massa amanteigada de chocolate. O bolo de amanhã é um bolo de 1,5 kg com recheio de brigadeiro com morango. Então eu vou fazer também esse e vou mostrar pra vocês. O preparo, eu não garanto mostrar o passo a passo de receita, né, porque eu creio que não vai dar tempo. Mas eu vou mostrar pra vocês todo o preparo da massa, o recheio, a montagem. Eu não gosto de montar bolo de morango um dia antes, mas como eu vou ter que entregar esse bolo bem cedo amanhã, então eu vou ter que deixar já ele montadinho com os morangos, tá? Então, quando eu monto o bolo de morango, antecipadamente, eu nunca pico muito o morango, porque ele tende a soltar mais água e não fica com uma textura tão boa. Então, o que eu faço? Quando eu preciso montar ele um dia antes, eu deixo ele sempre em pedaços maiores, porque não vai dar tempo de soltar tanta água e sumir esses pedaços de morango.
Agora, se eu monto ele no mesmo dia, como eu gosto de montar, eu deixo ele até em pedaços menores, tá? Vocês vão ver como que eu vou fazer. Então é isso, se você não quer perder, né, essa pequena produção minha aqui. Pra você que é novo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa seu like aqui no vídeo também pra ajudar a engajar o meu canal e o meu vídeo. E pra vocês que já estão aqui, mais uma vez, muito obrigada e sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Então, bora lá produzir comigo, então, nesse sábado lindo, maravilhoso de sol. Não tanto mais com sol. Eu preciso fazer um pouco de recheio pro meu delivery, porque eu tô sem. Chocolate eu tô com pouco ainda, mas o de ninho já praticamente acabou, né? O recheio que eu uso pra fazer bolo vulcão, copo da felicidade, esse recheio eu preciso fazer. Agora, para o bento cake eu ainda tenho um pouco, mas ainda assim eu tô pensando em fazer um pouquinho pra deixar lá congelado. Então eu já vou colocar pra fazer aqui, eu tô montando minha panela, que eu vou fazer bastante. E o recheio do bolo e os docinhos, eu pretendo fazer na mão mesmo, mexer na mão, que daí vai mais rápido. Enquanto a panela faz um processo, eu vou fazendo o outro, pra depois eu começar a bater a minha massa. Hoje eu resolvi passar plástico filme no motor da minha máquina, que sempre suja bastante e hoje eu não tô a fim de limpar, né? E dá um pouquinho de trabalho de limpar, então eu vou passar plástico filme nela, pra quando eu terminar de fazer os recheios, eu só tirar o plástico, passar um pano nela e ela já vai estar limpinha. Então é muito mais prático pra mim. Então, a gente precisa fazer algumas coisas pra poupar outras, né? Porque toda vez fazer recheio e ter que ficar limpando é ruim. Oi. Não foi a boca. Não foi? Oh, não foi. Não sei se não. Vou começar a colocar aqui agora o meu recheio, né? O preparo do recheio. E como eu sempre falo pra vocês, a base que eu uso para fazer o recheio de ninho é 1 leite condensado, 2 cremes de leite e 40 gramas de ninho, tá? Essa é a base que eu uso. E conforme eu for aumentando a receita, eu só multiplico. Aqui a boca, ó. O Dom chegou aqui porque ele queria mostrar a música pra mim. Então, a base que eu uso é 1 leite condensado, 2 cremes de leite e 40 gramas de ninho. E pra eu aumentar essa receita, eu só multiplico, tá? Aí, quando eu for fazer o de chocolate, eu também já mostro pra vocês um pouquinho. Eu não vou mostrar todo o processo, porque eu já mostrei algumas vezes aqui, pra não ficar uma coisa tão repetitiva, tá? Leite condensado, eu sempre dou preferência pra utilizar o piracanjuba, por causa da quantidade de gordura dele, que é 6%. Eu ainda acho Italac aqui com 6% de gordura. Então, mas é muito difícil eu comprar Italac. Eu compro mais o piracanjuba mesmo, porque pra mim aqui o piracanjuba tá saindo mais em conta. Então eu prefiro utilizar o piracanjuba. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Com o Dom de fundo aí conversando com o pai dele. Ontem eu recebi a mensagem da 99 Food que finalmente o meu cardápio estava liberado pra editar, né? Como vocês sabem, eu comentei com vocês no começo do mês que eu tinha cadastrado, né, a minha loja na 99 Food, só que eu enviei o cardápio, né, o meu cardápio físico que eu fiz exatamente para a 99, e ele tinha sido aprovado, tá desfocando um pouquinho, ele tinha sido aprovado, mas ele não estava liberado para mim, né, eles não tinham cadastrado ainda. Então, ontem eu recebi a mensagem de que eu podia abrir a minha loja, que tava tudo certo. Ou seja, quase um mês, mas dessa vez deu certo.
Então, ontem mesmo eu já comecei a fazer algumas edições. E já tá aqui, algumas coisas eu já tinha calculado o preço certinho, tinha colocado certinho já. Aí agora eu só preciso colocar as fotos, as descrições dos produtos, decidir quais produtos que eu vou colocar aqui. Copo da Felicidade é certeza, bolo no pote certeza, caseirinhos é certeza e os bolos grandes são certeza. Então eu tô vendo aqui o que eu vou colocar no 99 por enquanto, né? Pra ver como vai ser e aos poucos eu vou adicionando assim como eu fiz com o iFood. Aí assim que eu tiver já feito todo esse cadastro, eu mostro pra vocês o meu cardápio da 99 pronto, tá bom? E agora, né, eu tava montando o bento cake da Malu. Ele ficou a coisa mais linda, muito fofinho. Mas na hora da entrega, o entregador levou de qualquer jeito e acabou derrubando, não sei o que ele fez. Eu sei que ele tombou esse bolo. Ai, eu fiquei bem triste, assim, pelo resultado do bolo. Ela me mandou foto e ela até tentou arrumar lá. Ficou até melhor do que estava, mas estragou bastante o bolo. Uma pena, porque ele saiu daqui coisa mais fofa. Vocês vão ver, eu vou colocar aqui o resultado pra vocês. E agora eu já tava enrolando os docinhos, né, da encomenda de ontem, né, que é domingo. Hoje é segunda-feira que eu tô editando esse vídeo pra vocês. E aí já tava enrolando os docinhos, né. Isso foi no sábado à noite, eram umas 8 horas da noite na hora que eu tava enrolando esses docinhos. Eu até que acabei cedo, achei que ia acabar tarde, mas acabei cedo fazendo tudo. Eu gosto sempre de enrolar os docinhos, né, com a luva. E depois que eu passo no confeito, pra modelar eles, eu já tiro a luva aqui pra mim ficar mais fácil. Gente, bento cake saindo, ainda é sábado, loja quase fechando e saiu essa fofurinha aqui, ó. Aí eu vim mostrar pra vocês mais uma vez, pra mostrar que ele faz sucesso no iFood. E para montagem desse bolo, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu fiz 2 partes de massa e uma camada de recheio, né? Era um bolo de 1,5 kg, então não tem como você fazer 2 camadas de recheio contendo fruta nesse bolo, porque vai passar completamente. Então eu sempre faço dessa forma. Eu molhei com calda de leite condensado, dessa vez eu não coloquei o chocolate. E depois eu vim colocando, né? Eu fiz uma bordinha com o meu recheio, que eu deixei mais consistente. Porque como tem fruta no recheio, eu sempre deixo um pouquinho mais consistente. Eu não deixo o recheio duro, tá? Eu deixo ele mais consistente. Ele tava bem cremoso, mas tava consistente. E logo depois eu venho colocando os morangos no meio. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, eu deixei os morangos com pedaços um pouquinho maiores, pra não soltar tanta água tão rápido e ele não sumir do bolo também. E eu não coloco açúcar pra soltar a água desse morango. Tem algumas pessoas que colocam açúcar, né? E deixam na peneira pra ele soltar a água. Eu não faço isso, eu não gosto. Eu acho que, além de ficar muito doce, gente, é um gosto particular, tá? Nada contra quem faz, é particular. Eu acho que fica mais doce o bolo e acaba perdendo também um pouco do morango. Então, o que eu faço? Eu molho menos a minha camada de massa, eu coloco um pouco menos de calda. E na hora que eu vou colocar os morangos, eu coloco eles completamente natural, sem soltar a água deles, porque a água que eles forem soltando vai para essa massa. E a massa vai ficar também com o sabor do morango e vai ficar bom, tá? Experiência própria, eu já comi assim, eu já fiz bolo pros meus filhos assim, tá? Então foi algo que eu testei. Nada da minha cabeça, não inventei, mas fica muito bom. Como eu falei, a água do morango vai para a massa e se a sua massa não tiver tão molhada, não vai mexer na estrutura do seu bolo. E como eu tinha deixado o meu recheio um pouquinho mais consistente por causa do morango, eu sempre coloco um pouquinho da calda, né?
para ajudar a espalhar melhor e a camada de recheio ficar uniforme. E agora vocês vão ver que eu vou finalizar já com a segunda camada e última de bolo, né? E esse bolo, eu gravei um videozinho decorando ele e eu vou editar daqui a pouco ele separado e eu vou colocar aqui também pra vocês verem, só que eu vou colocar no Shorts, porque eu gravei em outro formato pra ficar mais fácil. Mas mesmo assim, eu vou mostrar o resultado do bolo pra vocês, ficou lindo. A cliente gostou bastante, né? Ela é colega de serviço do meu filho. Aí ela mandou mensagem pra ele falando que tava muito bom e que eles adoraram porque tava lindo o bolo e realmente eu achei que ficou muito fofinho. E os bicos que eu utilizei foi o 114 da Mago pra fazer lateral em azul. Utilizei o 70 também da Mago pra fazer o babadinho amarelo. E a parte de cima eu fiz com o bico 1M da Wilton. E o de baixo aqueles bicos da China, que eu não sei a numeração. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like pra mim aqui no vídeo, que é muito importante. E se é novo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.